Querido Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, uma honra, uma alegria para mim estar sendo utilizado como uma ferramenta tua, Pai, para levar tuas ordenanças, tuas orientações, teus conselhos e tantas coisas maravilhosas que tu deixas para nossas vidas, para que nós possamos viver no centro da tua vontade e de acordo com as tuas expectativas, Pai. Me usa, que não seja eu, mas que seja assim o poder da tua palavra. Me capacita, ser comigo e vai preparando os corações, Pai. Que esta palavra ela possa provocar reflexão, mudança de vida, arrependimentos, para que nós possamos ter vidas restauradas para a tua presença, Pai. Eu oro em nome do Filho Jesus. Amém. Irmãos, este é um culto de doutrina. Essa palavra é uma palavra que nós não gostamos. Doutrina são determinações. Doutrina são regulamentos, são princípios que foram pensados com o intuito, na maioria das vezes, de trazer apenas a lei, a ordem, o respeito entre as pessoas, os limites, até onde vai o meu direito e aonde começa o seu. Doutrina está associado à organização e procedimentos orientativos que nos guiam ter um propósito. Nas Forças Armadas, vamos supor que tem um propósito de manter a disciplina no sentido de cumprimento de horários, de padronização de uniformes, de respeito entre os status de categorias e tudo isso. Mas perceba uma coisa: a doutrina ela vem acompanhada com outra palavra que nós também não gostamos, que é disciplina. Eu estou falando na sua grande maioria, eu não estou colocando isso 100%, mas a maioria das pessoas não são disciplinadas o suficiente para ter um horário fixo e permanente de estudo. Não são disciplinadas para estabelecer passos para ela, por exemplo, aprender a tocar violão, a tocar um instrumento, e ela faz um plano dizendo: todos os dias eu vou treinar 20 minutos, 30 minutos, e ela não consegue ter a disciplina de obedecer aquilo. Então, ela sempre começa, ela sempre promete que vai chegar, se empolga, mas como ela não tem a disciplina, ela falha no caminho, ela perde o entusiasmo, ela negligencia e ela não consegue. Então, a disciplina, ela está associada a esse tipo de doutrina. A doutrina, na nossa mente, é uma coisa chata, é como se fosse uma camisa de força que vai obrigar-nos a caminhar por ali. Quando você, como eu fui no exército, que você tem naquela faixa de idade de 17 anos, que você acha que pode tudo, que seus pais já não têm tanto controle, que você
vai para os campos que deseja, fazendo da maneira que você deseja, porque hoje uma das maiores dificuldades para os pais é impor limites para os seus filhos. Sabia que isso é uma guerra espiritual que nós temos que orar por isto? A maior dificuldade para os pais hoje é impor limites para os seus filhos. E a lei até ajuda nisto. Então, quando você entra no exército, livre e solto, fazendo tudo a seu bel prazer, então você encontra disciplina. Você encontra disciplina. E ela tem um objetivo, que é manter uma ordem, manter um ambiente harmonioso, manter respeito. Então, a doutrina e a disciplina, elas andam juntos, porque a disciplina vai fazer com que nós tenhamos a obediência de seguir aquilo que foi determinado. Está certo? Há uma determinação, que é a doutrina. Alguém pensou, alguém organizou como deveria ser. Aí você tem que ser uma pessoa que aprende aquilo, aprende aqueles princípios. Imagine você lendo a Bíblia para aprender os princípios determinados e deixados de Deus para nós, como se fossem os mandamentos, os direcionamentos e conselhos e tudo. Uma vez que você aprendeu, você vai ter que se disciplinar, estar atento para não fazer conforme a sua vontade, mas sim conforme o que está descrito lá. De outra forma, aquilo que foi determinado para o seu bem, para te trazer paz, harmonia, vida em abundância e tudo mais, não vai acontecer. E eu vou mostrar a vocês porque não vai acontecer. Então, alguém pode estar jogando a bênção que foi na sua vida, mas se você não está obediente através da disciplina para seguir aquelas determinações, você não vai ter sucesso. As coisas, as promessas que você fala que Deus tem tantas promessas na sua vida, mas se você observar as promessas de Deus, sempre tem uma condição. E quando você não obedece àquela condição, Deus não se sente obrigado a fazer. Porque Ele diz: se meditares nas minhas palavras dia e noite, para teres o cuidado de fazeres tudo conforme está descrito lá, não te desviando nem para a direita nem para a esquerda, então eu te estarei próximo, eu estarei contigo onde quer que andares. Não é assim que diz a Josué? Você não faz nada, você nem lê a palavra, você nem sabe o que está escrito lá. E quando você sabe, mas não pratica, não faz a segunda parte, que é ter cuidado de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e você só quer o final, o resto, a conclusão do versículo: e eis que estou contigo por onde quer que andares, não te mandei eu. É muito lindo, né? Evangelho falso. Evangelho que está te entregando só a cereja do bolo. Mas Deus te cobra. Deus te cobra que tu estejas meditando na palavra, que tu estejas aprendendo na palavra, e que não só vai lá, lê e entende, não para. Ele diz: tende cuidado, depois que já sabes, de não desviar nem para a direita nem. E depois vem a grande bênção. Deus dizendo: eu não te mandei? Tenha medo não, onde você estiver eu estou com você, eu vou à tua frente.
Mas percebe que já houve uma mudança de estilo de vida, de maneira, já houve arrependimento, já houve tanta coisa que a palavra de Deus provocou na vida daquela pessoa, quando ela está refletindo e quando está aprendendo de Deus. Olha, irmão, tem um ponto em nossa vida que nós nos assemelhamos muito com as pessoas do mundo, mesmo nós estando como cristãos. E nós podemos chegar a ser pior do que eles, porque eles não conhecem e nós conhecemos. Porque quando Deus dá um direcionamento, quando Deus deixa um mandamento que é para trazer bênção para a nossa vida, nós conhecemos, presta atenção, nós conhecemos, mas não praticamos. E a pessoa do mundo que não aceitou Jesus não pratica porque não conhece. Quem iria ficar com a mente mais pesada? O que não conhece, ele tem uma falha, porque ele nem procurou saber. Mas qual é a grande diferença? Que a gente conhece e não pratica. Se botar na balança, qual o peso que vai dar? Vamos fazer a pergunta fundamental: o cristão praticou? Não. A pessoa que não aceitou Jesus praticou? Não. E como é que nós queremos ser melhor do que eles? Ele ainda pode dizer: eu não fiz porque eu não sabia. E você, cristão, por que não fez? Quando o Papai do Céu te disse que quer dar vida e vida em abundância, quer dar saúde, quer dar harmonia, Deus está com o coração aberto para nos entregar o melhor. Aí você fuma, aí você bebe, e lá na frente adoece. Cadê Deus que está me vendo? Orem por mim. Por que, meu Deus? Mas Deus te mostrou um caminho e você fez totalmente contrário do que ele havia ensinado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. As pessoas vão te dizer: o Satanás não está brincando de ser Satanás. Mas há muitos cristãos brincando de ser cristãos. E sabe quando nós brincamos de ser cristão? Quando nós sabemos o caminho que Deus mostrou e mesmo assim a gente não obedece. A Bíblia é clara, minha gente. Ele diz: você está enganando a si mesmo. Então, às vezes, dói no coração da gente, a gente fica triste quando vê uma situação dessa e a gente não tem autoridade para julgar pesadamente, porque a diferença de um cristão para o outro é o pecado. Um pega de um jeito, outro pega de outro, mas todos pecam. Então, o princípio aqui é que nós devemos orar um pelos outros, sem condenar. Mas também é preciso que fique claro aqui, porque Deus, Ele não quer que você fique enganando a si próprio. Você está com a faixa de cristão, o título de cristão na testa, mas está enganando a si mesmo pela desobediência. Amém? Amém. Percebam, irmãos, eu vim de Uberlândia para cá de carro e em algum momento na estrada aí aparecia de madrugada visibilidade baixa por causa da neblina, né? Que vocês vão ver 20 metros na frente. Aí ele diz: reduza a. O que acontece se eu não reduzir? E se for um caminhão super pesado na frente,
e ele diminuiu a velocidade porque seguiu o conselho, a orientação, a disciplina, e eu não obedeci. Eu vou meter o meu carro na traseira do caminhão dele, pode ser um acidente horrível, eu com Jesus ou não. Eu não estou obedecendo nem a lei dos homens. Aí quando você vai chegando ali para Salvador, tem umas curvas muito fechadas, muito acentuadas, e uma em cima da outra, assim, numa sequência, e tem uma placa: declive acentuado, área com alta probabilidade de acidentes, reduz a velocidade. E eu mantenho na velocidade que eu vejo o que vai acontecer. Então, irmãos, muitas vezes não é a fé vai nos salvar. Nós somos salvos pela fé, mas as bênçãos vem pela obediência. Vem pela obediência. Você pode abrir a boca e encher o peito dizendo que tem muita fé, só que você está agindo errado. Então, mesmo com a sua fé, você vai se meter em problemas. Quando Jesus, nosso Deus também, Ele pede para não nos juntarmos na roda dos escarnecedores e todas essas coisas no Salmo, e a gente vai se meter no meio daquele povo, aí tem um desatendimento, um atrito, sai tiro, briga, qualquer coisa que seja, mas você foi ali para você ser socialmente correto. Você não se preocupou muito com a orientação de Deus, você quis fazer o desejo dos seus colegas para dizer que você é uma pessoa social, que você é uma pessoa boa. E acontece um problema. É como se Deus, eu imaginando, eu como pai, eu digo, eu orientei, eu mostrei, eu alertei que não era para ser desse jeito. Ele não me escutou. Irmãos, essa palavra é tão séria que tem muitos pais que nessa hora podem estar sofrendo a morte de um filho, a prisão de um filho, o saber que o filho está no leito de hospital, talvez com uma coisa irreversível, uma perna quebrada, uma coluna que não vai conseguir mais andar. E o pai está dizendo: eu dei tanto conselho, e o Papai do Céu está dizendo para mim e para você, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que é o livro da vida, eu deixei tantos conselhos. Amém? Amém. Então, não veja culto de doutrina, não veja a necessidade de ser disciplinado e a obediência como uma coisa ruim para a sua vida, não. As bênçãos vêm através disso. Porque Papai do Céu, Ele vai dizer: não deixei de descer o sol sobre tua ira. Se tiveres problemas no teu lar, no teu relacionamento, um atrito com o irmão, alguma coisa, o Papai do Céu está dizendo: resolve logo. Aí os casais, irmãos, vão pegando os problemas, os atritos, os desentendimentos, as incompreensões e jogando para baixo do tapete. E eles vão inchando, e sem haver comunicação, sem falar nada para o outro, mas chega um ponto que já não está mais aguentando. E quando a pessoa vê, chegar no bicho, então de repente, eu quero que posso. E a pessoa quase cai da cadeira. Por que foi que houve? Tanta sujeira, tanta coisa ruim, tanto desamor, tanta coisa que foi sendo guardada. E outra vez Jesus olha e diz:
Por que não resolveram logo como eu pedi? Para quê? Eu vou ter aquele versículo ali para nada se vocês não seguem. Percebem o peso de cada versículo, de cada coisa que a gente aprende lá na Bíblia? Jesus ele vai dizer: se eu não tivesse vindo aqui falado, explicado isso para vocês, vocês tinham desculpas. Mas agora vocês não têm desculpas. Vocês já sabem. Tem uma frase em inglês que diz assim: Rid me of myself. Me livre-me de mim mesmo. E é isso que nas nossas orações a gente tem que pedir. Meu Deus, me livra de mim mesmo, me esvazia e me enche com a tua vontade, me dá força para eu mortificar meus desejos, minhas vontades, para que eu possa fazer conforme a tua vontade. Amém? Veja uma coisa, no capítulo 5 de João, Jesus diz assim, eu não vim para fazer as coisas por mim mesmo, mas eu vim para fazer e obedecer tudo aquilo que o meu Pai me enviou para fazer. Então eu pergunto, Jesus, ele estava aqui livre à vontade para fazer o que ele queria? Ou havia um plano? Ou havia uma doutrina, um conjunto de orientações, de intenções e de desejos de Deus, que Deus tinha comunicado para Jesus, e agora cabia a Jesus obedecer? E Jesus, tão lindamente, deixando para a gente, ele diz: eu não faço conforme a minha vontade, não. Eu faço conforme a vontade do meu Pai que me enviou. E quando Jesus teve uma vontade, dizia talvez de fazer conforme a vontade dele, Jesus disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, Deus deixou um homem que foi um modelo de vida para tudo. Para a nossa vida, Jesus é um modelo em tudo. Jesus, no capítulo 15 de João, ele vai dizer: vocês serão meus amigos e permanecerão no meu amor, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim. Assim como eu obedeço o que meu Pai pediu para fazer e permaneço no amor dele. Vê lá, capítulo 15 de João. Então Jesus mostrou a chave do bom relacionamento com Deus. Jesus mostrou a chave para as bênçãos. O cristão faz errado, o cristão sabe, mas não obedece, e depois ele fica dizendo: eu sou cristão, mas minha vida está tão tumultuada. Eu sou cristão, mas estou quase explodindo com aquela pessoa. E Deus diz: eu te chamei para ser pacificador. E você: não, eu estou arrependido porque eu fiz tal coisa para fulano. Mas antes você já sabia que Deus chamou você para ter coração puro, coração limpo, sem estratégias, sem malefícios, sem segundas intenções. Percebe qual é a coisa mais terrível na nossa vida? É o pecado, mas nós temos pleno poder de fechar brechas, de lacrar, de bloquear o pecado que estiver em nossas vidas. E isso apenas obedecendo o que o Papai do Céu pede. Amém? Glória a Deus. Preste atenção, Deus não me chamou aqui para dizer isso por nada. Ele sabe que as pessoas estão precisando escutar isto. Porque muitos
estão por fora tão lindinhos, parecendo cristãos, mas por dentro estão como sepulcro caiados, cheio de malícia, querer levar vantagem em cima do próximo, cobiças, desamor, indiferença ao sofrimento do próprio, seja cristão ou não. E Deus tinha botado no meu coração, e eu estava refletindo essa semana, eu disse: qual é a diferença de mim para a pessoa do mundo? Claro que eu posso ir depois, pedir perdão a Jesus, tal, Jesus é nosso advogado, mas Ele não faz. Eu conheço o que Deus orientou para fazer, mas eu também não faço. E eu ainda me acho no direito de achar que sou melhor que Ele. Que nós possamos refletir sobre isso. Jesus, Ele disse que veio, mas que nada dele Ele poderia fazer, porque Ele veio para fazer tudo aquilo que o Pai determinou. Jesus era disciplinado, Jesus era obediente e Jesus tinha um plano a seguir. Percebe como o cenário é muito nosso aqui? Nós temos um plano? Tem. É a doutrina que o Papai do Céu já deixou nas Escrituras Sagradas. Nós temos que ter a disciplina para ir por ali. A disciplina está relacionada à força de vontade. Tem. Isso daí nos leva a obedecer. Se você estiver caminhando assim, se eu estiver caminhando assim, eu não preciso de pastor animador dizendo que está um monte de bênção derramando na minha vida, sendo que eu estou fazendo tudo errado. Eterno Deus, meu Deus Pai, te agradeço, Deus. Te agradeço porque tu sabes que isso não são palavras minhas, que eu oro e eu peço a Ti para colocar no meu coração temas, assuntos importantes que possam ajudar os teus filhos na caminhada, para que ninguém chegue a cair surpreso quando naquele último dia tu disseres: afasta-te de mim porque não me conheço. Ajuda, Pai, para que nós sejamos fiéis ao que aprendemos de Ti, Pai, que nós possamos buscar a fidelidade, Pai. Nós não queremos clamor, nem ser reconhecido por homens. Nós queremos que na nossa simplicidade, mesmo que as pessoas não tenham valor na igreja, onde quer que estejamos, porque nós sabemos que existem muitas igrejas que há a discriminação das pessoas pela condição social, pela posição e tudo mais, mas nós não queremos estar bem aos olhos daquelas pessoas. Nós queremos estar bem aos teus olhos. E nosso Pai Celestial, diante daquela obediência, daquela vontade de seguir, daquela vontade de agradar o Pai de Jesus, Ele disse, referindo-se a Jesus: este é o meu Filho, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer, porque eu vejo a maneira que Ele busca fazer conforme a minha vontade. Que Deus possa nos ajudar, nos dar força através do Espírito Santo, e que antes de pedir coisas materiais, nós estejamos pedindo a prosperidade espiritual, para nós estarmos fazendo conforme a vontade de Deus. E aí, irmão, ter ansiedade, ter angústia, não saia buscando ou pedindo bênçãos, porque elas vão chegar naturalmente para a tua e para a minha vida. O Pai do Céu, Ele vai dar vida e vida em abundância, mas Ele consegue fazer isso através dos conselhos, direcionamentos, das orientações, que está tudo lá na Bíblia. Mas se eu e você conhece e não pratica, elas não vão produzir os resultados desejados pelo nosso Pai Celestial. Obrigado, meu Deus, obrigado por essa mensagem tão linda que tu mandaste para nós. Agora vai em cada coração aqui presente, Pai. Cada coração
das pessoas que vierem a escutar esta mensagem. Vai em cada coração, dá força, que eles possam estar pedindo para tu esvaziá-los, encher-los da tua vontade e do exemplo que teu filho Jesus Cristo deixou para nós. Eu orei na glória de Jesus. Amém.